O carro do povo e o sonho alemão. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha atravessava uma crise profunda. A economia estava em ruínas, o desemprego em massa corroía a moral do povo, e o país tentava se reconstruir após as pesadas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Nesse cenário de miséria e instabilidade, surgiu uma figura que prometia devolver o orgulho e a prosperidade aos alemães, Adolf Hitler. Com sua ascensão ao poder em 1933, ele deu início a uma série de reformas que visavam revitalizar a economia. E uma de suas promessas mais ousadas era colocar cada cidadão alemão ao volante de um automóvel. Um carro barato, eficiente e acessível para todos. Era o nascimento de uma ideia que ganharia o nome de Volkswagen, literalmente, o carro do povo. Enquanto muitos viam o carro como um luxo reservado às elites, Hitler via nele uma ferramenta de propaganda. O automóvel não era apenas uma promessa de mobilidade, era o símbolo de um novo Reich, onde cada trabalhador poderia desfrutar do conforto e da modernidade. Para realizar esse projeto, a cidade do carro, a construção de Wolfsburg e os bastidores do projeto. Enquanto o projeto técnico do KdF-Wagen ganhava forma nos escritórios de Porsche, o regime nazista avançava com planos ainda mais ambiciosos, a criação de uma cidade inteira dedicada à produção do carro do povo. Assim nasceu Wolfsburg, uma cidade planejada do zero, que seria não apenas a sede da fábrica da Volkswagen, mas também o símbolo concreto da nova Alemanha sonhada por Hitler. O local escolhido foi uma área rural no norte do país, estrategicamente posicionada próxima à ferrovia e com espaço suficiente para acomodar uma indústria em larga escala e uma população de trabalhadores. Era o nascimento de um verdadeiro experimento social, no qual o trabalhador estaria inserido em um ambiente completamente voltado à ideologia do regime. A construção de Wolfsburg começou em 1938 e foi celebrada com grande alarde pelo governo. Cartazes espalhados por toda a Alemanha promoviam o local como a cidade da alegria e do trabalho, onde cada cidadão teria sua moradia, lazer, principalmente, seu lugar na linha de montagem. Mas por trás dessa imagem idealizada, a realidade era bem diferente. Muitos trabalhadores viviam em alojamentos improvisados, enfrentavam jornadas exaustivas e não viam progresso algum no sonho do carro próprio. A fábrica, embora moderna para os padrões da época, estava longe de atingir a capacidade prometida, e isso se agravaria com a chegada da guerra. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os planos para a produção em massa do KdF-Wagen foram praticamente abandonados. A fábrica de Wolfsburg foi rapidamente convertida para a produção de veículos militares, incluindo jipes e tanques leves. A cidade, antes promovida como símbolo do bem-estar dos trabalhadores, tornou-se um polo de produção bélica, empregando prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados, incluindo judeus e cidadãos de países ocupados. A promessa do carro do povo deu lugar ao esforço de guerra, e Wolfsburg se tornou um dos muitos centros industriais a serviço da máquina de guerra nazista. A utopia se desfez, revelando um sistema de exploração brutal por trás da fachada de progresso. Mesmo com todas as adversidades, o nome Volkswagen não foi apagado. O projeto permaneceu vivo nos bastidores, com engenheiros e gestores acreditando que, após a guerra, ele poderia ser retomado e concretizado. Wolfsburg, apesar das origens sombrias, sobreviveria ao colapso do Terceiro Reich e se reinventaria como um dos maiores polos industriais da Europa. Mas, para isso acontecer, seria necessário um novo capítulo, com novos protagonistas e uma profunda transformação cultural. Deixe nos comentários, você acha que cidades construídas para servir a ideologias específicas podem realmente se reinventar? E aproveita para se inscrever no canal se ainda não fez isso, ainda tem muita história pela frente. Guerra, colapso e ocupação, o fim de um sonho nazista. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, os sonhos do carro popular e da cidade modelo foram enterrados sob os escombros da realidade militar. A fábrica de Wolfsburg, construída com promessas de mobilidade para todos, foi rapidamente reorientada para produzir veículos militares como o Kübelwagen, que se tornaria um dos modelos mais utilizados pelo exército alemão. O KdF-Wagen, cuja produção mal havia começado, foi transformado em uma máquina de guerra. Todo o aparato industrial passou a servir exclusivamente aos interesses bélicos, e os recursos antes destinados ao povo foram canalizados para o fronte. A ideia do carro do povo foi completamente esquecida nos gabinetes do poder. Nesse novo contexto, a fábrica passou a depender fortemente de mão de obra forçada. Prisioneiros de guerra, trabalhadores escravizados e deportados dos territórios ocupados eram obrigados a trabalhar em condições desumanas.
Muitos adoeciam ou morriam diante do ritmo exaustivo, da alimentação precária e dos abusos constantes. Documentos revelam que a Volkswagen não apenas se beneficiou diretamente desse sistema, como também fazia parte ativa do planejamento de sua utilização. As linhas de montagem, antes planejadas para famílias alemãs, foram transformadas em instrumentos de dor e sobrevivência. Essa é a face mais sombria da origem da marca, uma que durante décadas permaneceu oculta ou minimizada. Com o avanço dos aliados sobre a Alemanha nazista, a fábrica foi bombardeada e parcialmente destruída. Quando as tropas britânicas tomaram Wolfsburg em 1945, encontraram um cenário de destruição e abandono. Tanques danificados, peças desmontadas, trabalhadores famintos e cidades fantasmas eram tudo o que restava do grande sonho automotivo do Terceiro Reich. Mas, entre os escombros, havia ainda os moldes e os projetos do KDF-Wagen, o pequeno carro que deveria ter sido o símbolo de uma nova era. Foi justamente esse detalhe que chamou a atenção dos britânicos, que enxergaram naquele design compacto e resistente uma oportunidade de reconstrução. A partir desse momento, a história da Volkswagen começaria a se reescrever. Com a autorização dos britânicos, a produção do pequeno veículo foi retomada, agora, sem a propaganda nazista, sem o nome do Führer, sem a ideologia que o envolvia. O KDF-Wagen foi renomeado para Volkswagen Beetle, o famoso Fusca, e se tornaria, aos poucos, um dos carros mais vendidos do planeta. É uma ironia histórica que o mesmo veículo usado para exaltar um regime totalitário acabaria sendo adotado por gerações inteiras em países democráticos, se tornando símbolo de liberdade, juventude e contracultura. Comente aqui, você acredita que um símbolo criado com intenções duvidosas pode ser ressignificado ao longo do tempo? O renascimento da Volkswagen e a ascensão do Fusca. Quando os britânicos assumiram a administração da fábrica de Wolfsburg após o fim da guerra, a prioridade inicial era manter os empregos locais e estabilizar a região, que enfrentava fome, desemprego e um colapso social generalizado. O oficial britânico encarregado da região, Major Ivan Hirst, foi quem percebeu o potencial adormecido entre os escombros, os moldes e protótipos do KDF-Wagen. Ele ordenou que a produção fosse retomada, mas com uma nova visão. O carro já não era mais o veículo do Terceiro Reich. Agora, poderia servir a um novo propósito: reconstruir uma Alemanha devastada e fornecer transporte acessível em tempos de escassez. Nos primeiros meses, a produção foi rudimentar. Peças reutilizadas, trabalhadores inexperientes e recursos limitados marcavam o renascimento da fábrica. Mas o pequeno carro resistia. Era robusto, econômico, fácil de manter e adaptável a diferentes condições. Os britânicos fizeram pedidos para suas tropas e serviços públicos, garantindo os primeiros lotes. A Alemanha do pós-guerra precisava desesperadamente de uma nova narrativa, algo que rompesse com os traumas do passado e sinalizasse um futuro possível. O Fusca, com sua estética peculiar e funcionalidade, oferecia exatamente isso. Em um mundo que buscava reconstrução, o carro se tornaria um símbolo de resiliência. Com o tempo, a administração da fábrica foi devolvida aos alemães, e a marca Volkswagen começou a ganhar força. A produção se profissionalizou, as exportações começaram, e o Fusca passou a ser visto com novos olhos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o veículo se tornou um sucesso entre os jovens na década de 1960. Lá, o carro alemão, antes associado à guerra, foi ressignificado como ícone da contracultura, da simplicidade e da liberdade. Comerciais criativos e ousados transformaram o Fusca em um fenômeno global, contrariando todas as expectativas de que o carro seria esquecido como uma peça vergonhosa da história. Esse processo de ressignificação é um dos aspectos mais fascinantes da trajetória da Volkswagen. Um carro idealizado como instrumento de propaganda nazista tornou-se, décadas depois, símbolo de paz e igualdade. O mesmo veículo que foi promovido por Hitler seria, ironicamente, adotado por hippies, pacifistas e jovens que protestavam contra o autoritarismo. É um exemplo poderoso de como objetos carregam significados que mudam com o tempo e o contexto. Aproveita esse momento para comentar: você já teve um Fusca ou conhece alguém que teve? Compartilhe a sua história com esse carro que marcou gerações e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Silêncios convenientes, o passado nazista escondido. Apesar do sucesso global do Fusca e da crescente reputação da Volkswagen como um símbolo de qualidade e confiabilidade, durante décadas houve um silêncio cuidadosamente mantido em torno de suas origens. A relação direta entre a fundação da empresa, o regime nazista e o uso de trabalho escravo foi sistematicamente evitada nas narrativas oficiais.
Manuais corporativos, discursos públicos e campanhas publicitárias focavam no milagre econômico do pós-guerra, na inovação técnica e no sucesso das exportações, mas evitavam mencionar o passado sombrio que havia possibilitado esse crescimento. A Volkswagen prosperava, e, com ela, crescia também o pacto de silêncio sobre sua gênese. Esse silêncio começou a ser rompido apenas nos anos 1980 e 1990, quando jornalistas, historiadores e ex-prisioneiros começaram a cobrar das grandes empresas alemãs, inclusive a Volkswagen, uma prestação de contas pelo que havia ocorrido durante o Terceiro Reich. Investigações revelaram que mais de 15 mil trabalhadores forçados foram utilizados nas instalações da empresa, sob condições desumanas. A revelação dessas informações abalou a imagem pública da marca, mas também abriu caminho para uma nova postura institucional. Pressionada pela sociedade civil e por organizações internacionais, a Volkswagen começou a revisar sua própria história e admitir sua responsabilidade no sistema de exploração promovido pelo regime nazista. Em 1998, após anos de negação, a Volkswagen finalmente criou um fundo de compensação para as vítimas do trabalho escravo em suas fábricas. A iniciativa, ainda que considerada tardia, representou um marco importante no reconhecimento da responsabilidade histórica corporativa. Ao mesmo tempo, a empresa financiou pesquisas independentes sobre seu passado e passou a apoiar projetos educativos sobre o Holocausto e os crimes do nazismo. A narrativa oficial da marca mudou. Agora, reconhecia-se que o sucesso da Volkswagen não poderia ser contado sem incluir os capítulos mais dolorosos de sua trajetória. Esse novo olhar, embora fruto de pressões externas, foi um passo essencial na construção de uma memória mais honesta. A história da Volkswagen nos ensina que empresas não são entidades neutras. Elas existem dentro de contextos sociais, políticos e ideológicos, e muitas vezes suas decisões, técnicas, administrativas ou éticas, moldam o curso da história. O caso da Volkswagen é emblemático porque mostra como uma marca pode se reinventar sem apagar seu passado, desde que esteja disposta a confrontá-lo com responsabilidade. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. As empresas de hoje devem ser responsabilizadas por ações cometidas em regimes autoritários do passado? Já deixa o like se está curtindo o conteúdo, tem mais por vir. De símbolo nacional a multinacional global. A transição da Volkswagen de um projeto nacionalista para uma gigante multinacional foi um processo gradual, porém marcante. No pós-guerra, com a produção do Fusca ganhando tração e o mercado internacional se abrindo, a empresa expandiu suas operações para além da Alemanha. Inicialmente, os esforços foram voltados aos países europeus devastados, mas logo o foco se voltou aos Estados Unidos e América Latina, onde o carro se tornaria um verdadeiro ícone. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, a Volkswagen consolidou uma presença global que desafiava a sua origem profundamente enraizada no Terceiro Reich. O Fusca passou de propaganda ideológica para símbolo de mobilidade e acessibilidade. O segredo do sucesso internacional da Volkswagen residia na simplicidade e confiabilidade de seus veículos, aliados a uma campanha de marketing ousada, que transformava seus defeitos em qualidades. Comerciais nos Estados Unidos destacavam o design pequeno, o motor modesto e a estética estranha com um humor autodepreciativo que contrastava fortemente com a publicidade tradicional da época. A empresa soube dialogar com uma nova geração de consumidores, que buscavam praticidade e autenticidade. Assim, a Volkswagen virou sinônimo de juventude, liberdade e rebeldia, ironicamente, os opostos exatos dos valores que deram origem ao carro. À medida que o Fusca se popularizava, a Volkswagen diversificava a sua linha de produtos e ampliava a sua estrutura. Fábricas foram inauguradas em países como México, Brasil e África do Sul, com adaptações locais que fortaleciam a identidade da marca em cada região. No Brasil, o Fusca se tornou um dos carros mais emblemáticos da história nacional, sendo produzido por décadas e até utilizado por presidentes da República. Em cada país, o carro do povo assumia novos significados e se integrava à cultura local. A marca conseguia, assim, apagar gradualmente os vínculos com o nazismo e se estabelecer como um símbolo moderno e internacional de engenharia confiável. Essa internacionalização trouxe não apenas sucesso financeiro, mas também novos desafios. A Volkswagen passou a lidar com crises de imagem, conflitos trabalhistas, mais recentemente, escândalos ambientais, como o caso do Dieselgate. A marca, que um dia foi ferramenta de propaganda nazista, hoje precisa lidar com o escrutínio de um público global, atento às suas práticas éticas, ambientais e sociais. É um lembrete de que,
Mesmo quando se reconstrói a reputação, a vigilância e a responsabilidade nunca desaparecem. E você, acha que uma marca consegue se reinventar totalmente ou o passado sempre deixa marcas? Comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo com quem gosta de história e carros. Reflexão final: o peso da história e o futuro da mobilidade. Ao olharmos para a trajetória da Volkswagen, é impossível não nos confrontarmos com as contradições profundas que ela carrega. A mesma empresa que nasceu de um ideal autoritário, com apoio direto de Adolf Hitler e construída com base em trabalho escravo, tornou-se uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, com presença em mais de 150 países e milhões de veículos vendidos. Essa dualidade desperta reflexões importantes sobre memória, responsabilidade e os caminhos que trilhamos enquanto sociedade. Afinal, é possível que algo nasça de motivações obscuras, ao longo do tempo, se transforme em um instrumento de liberdade, progresso e inovação? A história da Volkswagen é também a história da humanidade, cheia de erros, avanços, reinvenções e tentativas de reparação. Ao longo das décadas, a empresa não apenas cresceu em tamanho e influência, mas também teve que encarar sua origem e as consequências dela. O reconhecimento público do passado, o financiamento de pesquisas históricas e os fundos de compensação foram passos importantes, mas ainda levantam debates sobre o limite entre justiça histórica e marketing corporativo. Existe arrependimento genuíno? Ou apenas uma adaptação estratégica às exigências de um mundo cada vez mais crítico e informado? No presente, a Volkswagen busca liderar a transição para os veículos elétricos e sustentáveis, se posicionando como uma marca comprometida com o futuro. Modelos como o ID.3 e o ID.4 fazem parte de uma nova geração que tenta apagar as pegadas de carbono do passado, literalmente e simbolicamente. A empresa aposta em uma imagem de modernidade, inclusão e inovação, enquanto tenta manter viva a herança emocional de modelos como o Fusca e a Kolbe. É um equilíbrio delicado entre manter o legado e abrir novos caminhos. Mas, como toda marca de grande impacto, ela sabe que o passado sempre estará à espreita. Ao final dessa jornada, o que podemos aprender é que toda história, por mais controversa que seja, merece ser contada por completo. Conhecer as origens da Volkswagen não diminui sua relevância atual, mas nos ajuda a compreender como símbolos, ideias e produtos são moldados por contextos muito maiores. Que este vídeo sirva como um convite à reflexão sobre o poder das narrativas, e como elas moldam tanto marcas quanto sociedades. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe com quem ama a história e comenta: você acha que o passado de uma marca deveria ser parte do que consumimos dela hoje? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e até o próximo vídeo.